Você encararia milênios de luta e sofrimento trancado em um tanque ambulante apenas para continuar servindo ao Imperador? Bem-vindo ao mundo dos Dreadnoughts de Warhammer 40K. Esses guerreiros lendários pagam um preço altíssimo para permanecer na batalha, mesmo depois de praticamente morrerem. Gosta do mundo do Warhammer? Já deixe seu like e se inscreva para mergulhar de cabeça nesse universo sombrio, pois aqui descobriremos todos os horrores e a ciência por trás dessa vida mecânica de 10 mil anos. E se eu dissesse que os guerreiros mais venerados do Império da Humanidade vivem dentro de um pesadelo ambulante? Os Dreadnoughts, vistos em batalhas como tanques bípedes quase imparáveis, são muito mais do que armas de guerra. Eles são, na verdade, sarcófagos andantes para Space Marines, que mesmo à beira da morte, são considerados valiosos demais para morrer de vez. Quando um Space Marine sofre ferimentos tão graves que nem sua fisiologia sobre-humana consegue curar, ele enfrenta algo mais sombrio que a morte: ser selado em um Dreadnought. O Adeptus Mechanicus, aquele bando de sacerdotes da tecnologia, utiliza rituais estranhos para manter o guerreiro vivo dentro de um sarcófago cibernético. A partir daí, surge uma conexão neural total entre o piloto e o colosso metálico, transformando-o numa arma viva, condenada a servir pelo resto dos tempos. A origem desses gigantes de metal remonta à Grande Cruzada, liderada pelo próprio Imperador. Há uma ironia amarga aqui. Guerreiros que lutaram pela liberdade humana agora permanecem presos eternamente, despertando apenas para combater em guerras que nem sempre fazem sentido, pelo menos não para quem já viveu séculos ou até milênios. Destruir e ser destruído passa a ser a única forma de descanso em muitas situações. Dentro dos capítulos de Space Marines, os Dreadnoughts são ao mesmo tempo tesouros históricos e máquinas de guerra. Imagine poder conversar com alguém que lutou ao lado de um primarca ou presenciou o auge do Império há milhares de anos. Jovens marines reúnem-se ao redor dessas lendas vivas em busca de conselhos ou inspiração, mesmo sabendo que essas mentes antigas estão presas a um ciclo infinito de batalha e letargia. A fabricação de novos Dreadnoughts praticamente desapareceu com o tempo, especialmente após a fatídica heresia de Horus. Hoje, cada exemplar é único e insubstituível. O Adeptus Mechanicus cuida deles com cerimônia quase religiosa, pois muito do conhecimento original se perdeu, restando apenas rituais e fé tecnológica. Um dos exemplos mais icônicos é Bjorn, o Mão Ferida, dos Lobos Espaciais. Ele tem mais de 10 mil anos de serviço ao Império. Lutou ao lado do primarca Leman Russ e presenciou eventos lendários como o cerco ao Palácio do Imperador. Tamanha é sua importância que ele só é acordado em momentos críticos, ou quando as previsões do capítulo indicam uma ameaça catastrófica. Pense nele como um consultor pós-vida, mas que também detona inimigos no campo de batalha quando precisa. O Dreadnought contém o que resta do guerreiro, geralmente um torso, parte do sistema nervoso e a cabeça, tudo isso mergulhado num fluido amniótico carregado de compostos regenerativos e interfaces neurais. O Marine passa a enxergar o mundo pelos sensores mecânicos e a sentir através de servomecanismos. A própria noção de corpo humano se desfaz. Por que alguém aceitaria esse destino? Bem, para alguns Space Marines, a possibilidade de continuar servindo ao Imperador, mesmo após a morte biológica, é a maior de todas as honras. É o sacrifício supremo, renunciar ao descanso eterno e permanecer perpetuamente no fronte. Então você achava que era só entrar numa cápsula high-tech e virar um robô do tipo tranquilo e favorável? Nem de longe. A vida, ou quase isso, num Dreadnought, traz implicações biológicas que deixam qualquer discussão médica atual no chinelo. Suporte à vida eterna? Para um Dreadnought, não basta ter soro e oxigênio. É preciso manter o cérebro e algumas funções orgânicas operando por séculos, talvez milênios. Nossos métodos atuais de suporte à vida são projetados para ganhar tempo, horas, dias ou semanas no máximo. Pense em ventiladores mecânicos, diálise e ECMO, dispositivo que oxigena o sangue fora do corpo.
Nenhum deles é planejado para durar gerações inteiras. O Império precisaria de tecnologias que evitassem a degeneração celular indefinidamente. Hoje sabemos que as células humanas morrem após um número limitado de divisões, o limite de Hayflick. Os Dreadnoughts, porém, exigem algum tipo de regeneração ou suspensão da morte celular, algo muito além do nosso alcance. Interfaces cerebrais. Além da ficção, controlar um robô à distância ou movimentar um braço mecânico por sinais cerebrais já é algo visto em laboratórios modernos. Mas imagine pilotar um tanque bípedo de várias toneladas em meio a explosões e tiroteios constantes, e tudo isso usando apenas impulsos neurais. Essa tecnologia faria as iniciativas mais futuristas de hoje parecerem brinquedo de criança. Precisaríamos mapear milhões de conexões no cérebro, algo muito além dos meros milhares de eletrodos que projetos pioneiros como Neuralink propõem. O efeito síndrome do membro fantasma. No último nível, sem grande parte do corpo, o guerreiro dentro do Dreadnought experimenta sensações que podem ser descritas como uma síndrome do membro fantasma maximizada. Ele precisa interpretar dados de sensores mecânicos como se fossem parte de seu próprio corpo, definindo o que é dor, tato ou até mesmo equilíbrio por meio de algoritmos e impulsos artificiais. Se a máquina for danificada, será que o Marine sente alguma forma de dor fantasma? A loucura parece inevitável se não houver um controle muito preciso. Se o lado biológico já é aterrador, o mental é um autêntico filme de terror psicológico. Viver como um Dreadnought significa existir em dois estados, hibernação e combate. Nada de noites tranquilas assistindo séries de comédia. A qualquer momento, você pode ser desligado por décadas e depois desperto no meio de uma carnificina cósmica. Nossa identidade humana depende de uma linha temporal relativamente contínua. Quando você dorme, há sonhos e um certo fluxo de consciência. Mas no caso de um Dreadnought, desligar pode durar 100 anos. Acordar no meio de uma guerra completamente diferente da última que você lembra é um choque que bagunça a percepção de tempo, espaço e de quem você é. É como ter amnésia em loop, porém amplificada pela imortalidade parcial. Quer ver o que acontece quando essa loucura é levada ao extremo? Os Hellbrutes do caos são Dreadnoughts caídos que perderam ou rejeitaram a tecnologia de estase. Sem repouso, eles afundam numa espiral de dor, raiva e destruição, atacando tudo que vem. Representam o risco real de não ter nenhum alívio dessa existência bestial. E não é só isso. Mesmo os Dreadnoughts leais sofrem. Eles têm lampejos de batalhas antigas, memórias confusas de guerras travadas há séculos. Muitos nem sabem mais distinguir realidades passadas e presentes, de irmãos que morreram 1000 anos antes. O Space Marine original ainda está ali, mas sua psique foi aos poucos sendo dilacerada pela duração sobre-humana e pela rotina de violência. Vamos sair um pouco do universo sombrio de Warhammer e encarar os fatos. Quão realista seria construir algo semelhante a um Dreadnought? Robôs humanoides já existem, como o famoso Atlas da Boston Dynamics, mas ele mede pouco mais de 1,5 metros e pesa menos de 100 quilos. Em Warhammer 40K, um Dreadnought pode ter 4 a 6 metros de altura e pesar 30 toneladas ou mais. O desafio estrutural seria gigantesco, exigindo ligas metálicas ultra-resistentes e leves, algo que ainda não temos em produção em massa. Fora isso, alimentar essa máquina exigiria muita energia, possivelmente próximo ao consumo de um tanque de guerra moderno que usa turbina a gás. Baterias de lítio atuais não suportariam um combate prolongado em campo aberto com rajadas de metralhadora e canhões de plasma, que, aliás, nem existem de verdade. Talvez um reator de fusão em miniatura? Bom, isso é mais ficção do que ciência hoje. Manter um cérebro vivo por milênios dentro de uma cápsula é algo que extrapola completamente a medicina atual. Nosso recorde de preservação de órgãos fora do corpo é de horas ou dias, em condições altamente controladas. Para milhares de anos, precisaríamos dominar a senescência celular, algo que ainda nem arranhamos na engenharia genética.
Ainda que consideremos avanços tecnológicos monumentais, continuaríamos esbarrando em energia, materiais, preservação celular e redes neurais gigantescas. Por ora, o Dreadnought segue pertencendo ao imaginário de Warhammer 40K, para o alívio de quem não quer passar a eternidade trancado em uma lata de guerra. Depois de tudo que vimos, da origem sombria dos Dreadnoughts aos horrores biológicos e mentais, passando pela nossa impossibilidade científica atual, a resposta é bem clara. O Dreadnought segue firme como ficção científica sombria. Na próxima vez que você posicionar uma miniatura de Dreadnought no tabuleiro de Warhammer, lembre-se do sacrifício que ela representa. Um guerreiro reduzido a poucos órgãos, preso a uma prisão de metal para servir por toda a eternidade. E você arriscaria a imortalidade se fosse para perder sua própria humanidade? Se esse passeio pelo lado mais sombrio do 41º milênio te cativou, inscreva-se agora no canal. Não requer nenhum ritual tecnológico, nem 10 mil anos de dor. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos que amam ou temem o universo Warhammer 40K. Assim, você fortalece ainda mais nosso capítulo de exploradores da ficção científica e fica sempre atualizado sobre novos mergulhos em universos tenebrosos. Nos vemos no próximo vídeo.